A paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Eu estava aqui no meu quarto, né? Terminei assim o meu momento de oração e decidi assim de gravar mais um vídeo para os irmãos. Esse vídeo aqui eu quero contar uma experiência muito forte que eu vivi, né? Ela começou antes de eu servir a Deus e se prolongou por muitos anos da minha vida, né? Parecia assim algo que nunca ia acabar, mas o Senhor colocou as mãos e teve misericórdia de mim. Foi mais ou menos assim nos meus 14, 15 anos, no período da escola, eu lembro que eu estava cursando a 8ª série, né, do 1º grau, e eu ali, uma mocinha, comecei a gostar de um rapazinho, me apaixonei por ele. E esse rapaz, eu fiquei sabendo que ele tinha uma namorada e eu nunca tinha namorado. E fiquei completamente apaixonada por ele. E na mesma época, minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs e irmãos também, também tenho, nós somos o total em 8. A minha irmã, que é mais velha que eu, ela gostava de comprar revista de horóscopo. Ela comprava aquelas revistas assim do signo, né? Que fala assim, o signo tal coisa, tal é para vestir tal cor, vai acontecer tal cor. Era mais ou menos assim. E a minha irmã lia aquelas revistas, ela comprava aquelas revistas, ela lia, e eu achava aquilo ali tudo muito interessante, me atraía. E eu acreditava assim muito em tudo aquilo, aquelas dicas, aquelas coisas que eram faladas assim, né? Falava, eu nasci em novembro, meu signo é tal. Nem vou falar qual, mas era mais ou menos assim. Tinha assim a minha fé nessas coisas. E aí que nessas revistas também tinha algo que eles chamavam de simpatia. Não sei se os irmãos já ouviram falar, porque nem todos nasceram no berço evangélico. Tem mais ou menos o entendimento que eu estou falando. Tinha uma parte dessa revista, né, que falava assim que era simpatias que a gente poderia fazer para alcançar algo. E eu vi ali na revista uma simpatia para conquistar o amor da sua vida. Olha só, meu Deus, que coisa, né? E eu falei, vou fazer, porque eu tô gostando desse rapaz e ele nem olha para mim, né? E eu fui fazer aquela simpatia. Eu não vou falar como é que eu fiz, porque não tem necessidade, mas eu fiz aquela simpatia. Foi uma coisa simples, né? Usei assim alguns ingredientes, né? Fiz algumas coisas ali conforme foi indicado e aguardei. Com o passar do tempo, eu fui me aproximando desse rapaz. Eu fiquei sabendo que ele terminou o namoro com a menina que ele estava namorando. E eu fui me aproximando e cada vez mais gostando dele, apaixonada. No resumo, a gente começou a namorar, né? Deu tudo certo entre aspas, né? Pelo menos no meu olhar. E fiquei gostando muito desse menino. E mas com pouco tempo, assim que as aulas acabaram, isso foi no final do ano, quando as aulas acabaram, aí ele deu um chá de sumiço. Como eu não tinha o endereço da casa dele, não tinha telefone dele, nessa época a gente não tinha as facilidades que a gente tem hoje, eu não tinha telefone, né? Não tinha nada disso. E ele sumiu e eu fiquei numa tristeza tão grande, sabe? E até eu já conversava com Deus, eu falava, meu Deus, traz esse rapaz de volta, porque ficou só a saudade no meu coração, a tristeza. E é claro que aquele rapaz não ia voltar, porque aquele sentimento que fez com que ele desejasse namorar comigo não veio da parte de Deus. Foi uma realização que não veio da parte do Senhor. Então, o que vem do inimigo, ele dá com a mão e tira com a outra. Então aquele rapaz sumiu, mas aí eu comecei a orar. Eu falei, Deus, traz esse rapaz de volta, porque eu não esqueço dele. Era como se eu tivesse ficado, irmãs, presa a ele.
E assim, por uma permissão de Deus, um dia ele ligou por um telefone comunitário que ficava perto da minha casa, e uma senhora veio me chamar. Falou: Cristiane, vai atender, que o telefone é para você. Quando eu atendi, irmãos, eu quase caí dura. Fiquei sem chão. Era o rapaz conversando comigo, pedindo para voltar. E a gente se encontrou e reatamos o relacionamento. Mas aí a gente vai chegar onde eu quero te falar. Nós reatamos o relacionamento. Eu fiquei muito contente no início. Só que depois eu fui percebendo que alguma coisa estranha estava acontecendo. E o que era que estava acontecendo? Quando eu estava longe desse rapaz, eu sentia uma saudade muito grande. Eu sentia vontade de vê-lo, de estar perto, de estar junto. E quando ele estava perto, que ele vinha me ver, era como se assim, eu sentisse assim, uma indiferença, um desprezo pela pessoa dele, que eu não via a hora desse rapaz sumir dali, sumir da minha frente. Eu ficava pensando assim comigo: eu vou terminar o namoro, eu não quero mais, sabe? E tudo isso aí já estava na base de quase uns 2 anos depois, né? Foi quando ele voltou e me procurou novamente. E eu falava: vou terminar. Só que quando ele ia embora, aí aquele sentimento que eu julgava que era saudade, vinha de novo no meu coração, e eu ficava desesperada para a hora dele voltar. E quando ele vinha novamente, que ele vinha me ver assim quase todos os dias, eu não suportava a presença dele. Eu sentia assim um desprezo de alma. Só que essa situação foi perdurando, e eu vi que eu estava presa em algo, e ele também, que aquilo ali não vinha do Senhor, não era um sentimento verdadeiro, não era um sentimento assim, de Deus. Foi uma coisa do próprio diabo. E só para encerrar essa parte, né, da história, um dia eu tomei coragem, terminei o namoro. Só que eu terminei o namoro, irmãos, e eu não era liberta daquele sentimento. Eu fiz porque eu entendi que era aquilo que eu deveria fazer. Depois ele já me procurou mais uma vez, antes de eu conhecer Jesus, antes de eu ser uma pessoa casada, comprometida, né? E eu não quis, porque eu falei: não, se não deu certo até agora é porque não é para ser. Mas o detalhe é que eu nunca esqueci totalmente daquela pessoa, né? Passou o tempo, eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Nunca assim, graças a Deus, fiz coisas que não agradam ao Senhor, desrespeitei o meu esposo. Só que eu sempre lembrava dessa pessoa, e eu sabia que alguma coisa ainda teria que mudar. Passou os anos, e um dia eu clamando ao Senhor, eu falei: Deus, por mais que eu não tenha nada nessa pessoa, Satanás vira e mexe, ele está colocando na minha mente lembranças do passado, lembranças dessa pessoa, e não há chance alguma de eu procurar, de eu me envolver. Porém, era uma lembrança, assim, algo que eu ainda estava presa. E Deus, irmãos, ouviu a minha oração. Deus colocou as mãos e me libertou daquele sentimento ruim, daquele sentimento maldito que eu vivia presa. E com isso eu cheguei a uma conclusão, um entendimento, que aquilo ali tinha um nome bonitinho, termos, nome bonitinho, mas não passa de feitiçaria. Eu estava presa numa macumba que eu fiz para conquistar uma pessoa. Eu prendi aquela pessoa, mas eu me prendi também. Eu virei prisioneira de Satanás. E Deus, que é tão bondoso, veio e me libertou. Então eu não podia guardar uma experiência dessa, um aprendizado desse só para mim. Essa situação que eu passei foi algo que trouxe um ensinamento para mim. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. A gente não pode brincar com as trevas, né? Eu não servia a Deus ainda, né? Mas tem muito crente que ele diz que serve a Deus e ele tá lá olhando a revistinha do horóscopo, querendo consultar os astros, né? Se interessa por esse negócio de astrologia, signo.
simpatia, que nada mais é do que feitiçaria. E Satanás está ali, cegando as mentes, enredando, sabe? Uma aranha, quando ela pega o inseto, ela não mata logo ele. Ela vai embolando ele assim naquela teia. Aí quando ele fica imobilizado, ele fica preso lá. Aí quando ela quer, aí ela vem e suga aquele inseto, aquele alimento para ela. Então foi isso que ele fez comigo. Ele me enganou, né? Eu cedi por causa de um desejo da carne e acabei aceitando uma proposta do inferno, né? Eu não sabia. Como muitos que se envolvem com essas coisas também não sabem. E depois eu fiquei presa nessa situação até que o Senhor teve misericórdia de mim e me libertou, né? E hoje eu estou lembrando disso só para servir de experiência. Eu também quero deixar uma passagem dos irmãos, eu vou pegar aqui a minha Bíblia. Está em Apocalipse, capítulo 22, né? E verso 15, porque alguém pode dizer, é só sua opinião, irmã, não tem nada a ver. Mas olha só o que diz Apocalipse, capítulo 22, e o verso 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Aí o que eu quero falar é apenas dessa primeira parte aqui. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Então, ali o que eu fiz foi uma feitiçaria com nome bonitinho para enganar, né? Porque às vezes vem enfeitado, vem bonito. A oferta de Satanás, ela vem agradável para poder enganar a gente. Só que depois que o homem está ali afundado no pecado, o inimigo das nossas almas, ele é o primeiro a nos apontar. Ele é o primeiro a pisar na nossa cabeça para a gente afundar totalmente na lama. E aí, se não for a misericórdia de Deus, se não for a gente clamar ao Senhor, se não tiver pessoas intercedendo pelas nossas vidas, ai de nós. Então eu quero deixar esse ensinamento para você. Não se envolva com essas coisas. Mesmo que você ainda não é um cristão, quando você desejar algo, peça para Deus. Não vai fazer feitiço, não vai fazer macumba, não vai fazer simpatia para conquistar algo. Ore ao Senhor, fala, Senhor, esse é o desejo do meu coração. Se for da tua vontade, venha conceder. E se não for, Senhor, tira de mim esse desejo, tira do meu coração. E o Senhor vai fazer aquilo que for melhor para a sua vida, né? E olha só o resultado. A princípio, quando ele foi embora, ele voltou para a ex-namorada. E eu fiquei pensando, olha só, o que eu ganhei com isso? E tantos anos também presa. Não vou dizer, irmãos, que era um sentimento de amor, porque nunca foi. Era um sentimento das trevas, era um feitiço que me prendia. E o Senhor, Ele me libertou. E eu glorifico o nome dEle por isso. E estou aqui para te alertar, para você não cair na mesma situação que eu. Não faça feitiçaria para conquistar amor. Não faça feitiço para mulheres, para tomar o marido de outra. Porque aquilo vai ser maldição para a tua vida. É bênção na vida da esposa. Mas na tua vida não vai ser bênção, não. Porque Deus, Ele não destrói uma família para construir outra. Sabe? Então busque lá na fonte. Sabe? Não queira nada que é dos outros. Não queira nada que é de fonte. Sabe? Que Deus não se agrada. Mas peça ao Senhor que Ele tem sempre o melhor para a nossa vida. Assim, dirija, Senhor, os meus passos. Põe no meu coração, Senhor, aquilo que é para mim, aquilo que é a tua vontade para a minha vida. E o Senhor vai conceder, né? O Senhor vai preparar aquilo que for para você. E Deus me abençoou, eu fiz um bom casamento, graças a Deus. E tirou do meu coração, né, aquele sentimento que era das trevas e que eu mesma busquei com as minhas mãos por falta de sabedoria. Joga fora, irmãos, essa maldição de dentro da tua casa. Não aceita ter dentro do seu lar ou você ver revista que fala de previsão do futuro, porque Deus não se agrada disso. Quer saber do futuro? Ora ao Senhor. Melhor,
Deixa o futuro na mão de Deus, porque a Ele pertence o dia de amanhã e não a nós. Amém? Que essa experiência possa ter trazido para você uma direção, uma sabedoria, né? Possa ter te dado uma resposta de algo que você tem perguntado a Deus. Não peça nada a Satanás, porque ele não tem nada de bom para oferecer para ninguém. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então, se você pega algo da mão dele, você está pegando a maldição. Você está pegando o sofrimento com as suas próprias mãos, disfarçado numa embalagem de presente. Amém? E Deus, Ele vem para nos dar vida, e vida em abundância, sabe? Ninguém ganha de Deus em abençoar. E quando a gente espera no Senhor, espera na vontade de Deus, tudo dá certo. As coisas acontecem na nossa vida, a gente é abençoado. Amém? Deus abençoe você. Fique com essa palavra. O vídeo ficou um pouquinho grande, né? Mas tudo é para honra e glória do nome do Senhor. Curta, se inscreva, deixe o seu comentário. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.